Quem está acompanhando desde os primeiros capítulos de Mateus, eu agradeço. Deus abençoe sua vida. E você pode comentar, você pode curtir, compartilhar ou se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Obrigada, Deus abençoe sua vida. Mateus capítulo 21, nós vamos começar então falando, porque está relatado ali do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a partir deste momento, Jesus agora não esconde mais nada, porque agora ele já está caminhando para os últimos dias da sua morte. Então, as profecias vão se cumprir e ele vai agora declaradamente falar todas as coisas, porque anteriormente ele vinha falando algumas coisas muito parábolas. Aqui nesse capítulo nós ainda vamos ver duas parábolas aos religiosos e eles vão compreender isso como a própria parábola, como o próprio texto diz. E então ele vai, aqui neste capítulo, ele já cumpre várias profecias a seu respeito. E a entrada de Jesus em Jerusalém é o cumprimento de uma profecia. Ele a cumpriu. Então, nós podemos considerar esta entrada de Jesus, vamos dizer assim, entre aspas, uma parábola encenada, como se Jesus estivesse encenando aquilo que está na própria Escritura. Então vamos entender um pouquinho, lá em Zacarias 9:9 diz assim: Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, Jesus, ele manda buscar o jumentinho, ele entra, montado nesse jumentinho, humildemente, mas ele é aclamado como um rei, mesmo montado num jumentinho, como diz a profecia aqui, sobre um asninho, filho de jumenta, porque Zacarias, o profeta Zacarias, predisse que isto iria acontecer, e Jesus cumpre esta profecia quando ele entra em Jerusalém montado neste jumentinho. E ali vocês conhecem a passagem, que eles então recebem Jesus entrando pela cidade de Jerusalém, e eles o aclamam: Hosana, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. E eles estendem as suas vestes, como diz o texto, e eles colocam ramos de palmeiras para dar um caminho digno para Jesus montado neste jumentinho. Então, da mesma forma que súditos, homenageiam um rei, no caso, se fosse de uma maneira de um rei, como eles conhecem, eles iriam colocar tapetes, iriam colocar-lhes ali uma passadeira, talvez tecida, rica, confeccionada, mas Jesus se manifestou no meio do povo, num jumentinho. Mas aquele povo o chamou, o proclamou, bendito o que vem em nome do Senhor. E então a passadeira, o tapete, o carpete, seja o que foi, como nós podemos dizer assim, que foi colocado para que Jesus passasse, foi as próprias vestes, do povo, e as palmeiras, as folhas de palmeiras ali fazendo um caminho para ele atravessar. E quando ele exclamou: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, que é o que eles gritam quando Jesus vem montado, está se cumprindo o salmo messiânico, Salmo 118,
versículo 26, que diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. E logo em seguida, então, nós vemos Jesus, ele se dirige ao templo. E esta é uma passagem que a gente gosta de ver, né? Que vai falar, tem como título nas nossas Bíblias, a purificação do templo. Ali Jesus agora, ele não vai mais fugir de nada, mas ele vai enfrentar tudo. Não que Jesus fugisse de nada, né? Mas em muitos momentos Jesus se retirava porque ele falava: ainda não chegou a minha hora. Então ele tinha que, às vezes, se retirar das multidões ou das situações, porque ainda não havia chegado a hora dele. Ele ainda tinha que cumprir muitas coisas. Mas aqui já está, então, ele já está caminhando para os últimos acontecimentos antes dele ser preso, que ele passou. Então, ele agora, a partir do versículo 12 até o 17, nós vamos ver, eu vou falar assim, meio que outra parábola, não é uma parábola, é um acontecimento, mas Jesus encena ali a justiça do reino de Deus. Ele põe no lugar aquelas pessoas. Ele vem então para purificar o templo, né? Porque o templo estava sendo profanado, usado de maneira inadequada. Assim, a situação era que os cambistas e os outros mercadores faziam transações ali fraudulentas. No vídeo, acho que foi no vídeo passado, eu falei alguma coisa sobre isso. E então, ali no átrio exterior do templo, neste átrio exterior, podia transitar tanto gentios quanto judeus. A partir dali, somente tinha acesso os judeus. E era nesse átrio exterior que estava tendo um mercadão livre ali, né? O comércio rolando solto, as fraudes, o roubo. Então, havia comerciantes que vendiam animais para os sacrifícios, e ali tinha meio que um câmbio de moedas que eles faziam ali. Eles trocavam moedas estrangeiras, que as moedas estrangeiras eram consideradas impuras, por moedas de Tiro, que eram as únicas que eram aceitas como ofertas ou como pagamento de impostos do templo, né? Então, desta forma, eles transformavam em negócio aquilo que era legítimo, a moeda, né, que era recebida como oferta e pagamento de imposto do templo, porque tinha até imposto para ser pago no templo. E eles faziam esse câmbio de moedas ali, né? Entre moedas estrangeiras, moedas válidas, eles faziam isso. Também os vendedores de animais, eles procuravam obter lucros em cima dos judeus que iam anualmente com seus animais oferecer os sacrifícios. Então, muitas vezes, o que acontecia? Aquelas pessoas traziam seus animaizinhos já separados para oferecer, e eles não aceitavam, porque botava defeito nos animais, então eles tinham que comprar o deles, né? Então era tudo uma fraude, né? O versículo 12 diz assim: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Cumpriu-se então a profecia de Malaquias 3, 1-3. Vamos ver o que está escrito lá em Malaquias. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem dias, diz o Senhor dos Exércitos,
Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então nós vemos uma profecia agora em Malaquias, né? E também essa profecia, porque às vezes uma profecia ela tem cumprimento, duplo cumprimento, né? Aqui ela se cumpriu em parte quando Jesus virou a mesa ali, repreendeu os cambistas, os compradores, os vendedores, virou tudo, fez uma bagunça lá e expulsou-os do templo, mas também isso vai se cumprir num futuro, quando o Senhor Jesus voltar e vier para restaurar e purificar a casa de Israel, né? Então nós podemos interpretar desta forma. Então, eu vou repetir que tanto a entrada de Jesus em Jerusalém como a purificação do templo foi uma maneira, né? Quando eu falo uma parábola encenada, foi uma maneira com que Jesus não ensinou, mas vivenciou ali diante do povo, das multidões, dos discípulos, dos seguidores e também dos religiosos, que ali naqueles momentos estavam já quase para colocar a mão em Jesus para fazer tudo o que fizeram com ele. Do versículo 28 ao 32, ele fala duas parábolas no capítulo 21, vamos ver a primeira, que ele fala a parábola dos dois filhos, né? Que ele fala assim, que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e chegando seu primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, senhor. Obedeceu falou prontamente para o pai, sim, senhor. Porém, ele não foi. Ele falou que ia, mas ele não foi. E dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi trabalhar na vinha do pai. E aí ele fala, né? Está falando uma parábola. Ele pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? E os discípulos disseram, né? E declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Que coisa assim, bem chocante e profunda que eles ouvem ali, querendo dizer que muitos estão ali dizendo sim, sim, mas não obedecem a Deus e acham que vão estar um dia diante de Deus, porque, né, aparentemente estão obedecendo, mas na verdade, aquele que pode até ter sido rebelde, aquele que até pode parecer ter sido desobediente ou ter desonrado o Pai, mas no final ele arrependeu-se. E esta é uma palavra muito importante para esse texto. Este filho que não quis ouvir o pai, um dia, no momento, ele se arrependeu e no final ele obedeceu. E Jesus está mostrando então que para Deus o que importa não é aquilo que nós aparentamos fazer, aquilo que nós aparentamos obedecer, né? Ou aquilo que nós aparentamos ser diante de Deus. E ele fala uma palavra meio contundente, muito chocante até. Ele fala que eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ou seja, publicanos eram os cobradores de impostos, que eram marginalizados, eles eram tidos como pessoas
de índole má, porque eles eram cobradores, eles trabalhavam para os romanos, eram judeus que trabalhavam para os romanos e cobravam impostos dos judeus. Então eles eram mal vistos perante eles eram pessoas odiadas, né? Porque tidos como traidores do povo que trabalhava para os romanos. Porém, Jesus está dizendo, né, que o reino de Deus iria entrar essas pessoas aí, e até mesmo prostitutas, meretrizes, porque não por causa da sua vida, do que fizeram, mas porque se arrependeram, né? E tem uma outra passagem que acho que a gente vai ver mais lá para frente, eu não sei se é em Mateus, onde mostra, né, dois orando, né? Um fariseu e um publicano, que é essa pessoa aí, né? O fariseu lá na esquina, né? Orando, se auto-justificando, eu cumpro a lei, eu faço isso, eu faço aquilo, né? E o publicano, então, também está orando, batendo no peito, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Isso que Deus quer de nós. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Isso que Jesus quer. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que ser pessoas que reconhecem o pecado e nos arrependemos do nosso pecado. Estes sim é que vão herdar o reino de Deus. Então, essa parábola ela está falando de dois filhos, está fazendo uma comparação. Jesus está fazendo uma comparação de dois filhos. Um parece obediente, mas no fim só parece, né? Mas não faz o que o pai lhe pede. O outro parece rebelde, mas depois ele se arrepende, volta atrás e obedece o pedido do pai. E eu lembrei aqui, anotei aqui, Mateus 5,37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Aquele que serve a Deus, a sua vida e a sua conduta deve ser sim diante de Deus, ou não. Não fale sim e depois não faça. Dizer não, é isso que está falando esta palavra. Muitas vezes a gente fala uma coisa, mas no coração quer outra. E isso é falsidade e hipocrisia. Se eu falar não para Deus, é não. Mas se eu falar sim, que seja sim. Eu não posso enganar Deus, eu posso enganar os homens, mas ninguém engana Deus. E a nossa palavra tem que ser sim ou não. Simples assim. Então, e seguindo agora, vem os versículos 33 a 41, onde Jesus segue ensinando, e ele fala então a parábola dos lavradores maus, E vamos ver aqui os lavradores maus. Ele fala assim: havia um homem, dono de casa. Vocês veem que sempre quando ele se refere a um homem, dono de casa, ele está se referindo ao reino de Deus, ao próprio Pai, mas ele, como é uma parábola, ele vai ensinar de uma maneira humana e prática, E ele fala, ele plantou uma vinha e cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país, foi para longe, não estava ali perto, mas ele deixou sob a responsabilidade de uns lavradores esta vinha. Nós vamos entender tudo. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, aqueles que arrendou a vinha, que estavam com a responsabilidade de cuidar daquela vinha. Então ele mandou os seus servos para receber os frutos que lhe tocavam, a parte que era dele.
E os lavradores, agarrando os servos que o dono mandou, espancaram a um, mataram a outro e o ao outro apedrejaram. Olha isso. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-os da mesma forma. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos e matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. De quem será que ele estava falando? Né? Verdade, nós compreendemos a parábola e vamos ver aqui. Claro, até na outra parábola anterior, no vídeo anterior, o dono da terra, o dono da vinha é Deus. A vinha, como em outra parábola, né, se referia ao mundo. Aqui ela pode se tratar do mundo, mas especificamente nesta parábola, a quem Jesus estava se dirigindo, aos próprios líderes religiosos que estavam ali neste momento ouvindo, tá? Ela pode também estar significando, representando a nação de Israel, né? Ou seja, a vinha ou a nação, ou tudo que Deus construiu, o povo dele ficou a cargo deles. Eles tinham que cuidar de tudo que Deus deu, dos preceitos de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus, da obediência a Deus. Eles ficaram encarregados disso, né? Lá em Jeremias 2:21, Israel é comparado com a vinha, ok? Então nós podemos identificar, e depois no final do texto vocês vão entender que realmente era isso. Vamos seguir então. Os lavradores ou os trabalhadores da vinha, né, do qual Jesus está ali dando uma indireta, direta, uma seta ali, eles são os líderes. O que eu falei, os religiosos, os responsáveis, que eram responsáveis por cuidar das coisas de Deus, né? E colher os frutos que pertenciam a Deus, ou seja, colher os frutos de salvação, de fidelidade, de justiça. Eles eram responsáveis por isso. E os servos que Deus, que o dono da vinha mandava lá para ir buscar a parte dele, e eles espancavam, açoitavam e escorraçavam. Esses servos, eles são os profetas e os fiéis, e também ali entra também João Batista, que foi morto, né? Então todos aqueles que um dia anunciaram a palavra, e muitos profetas foram perseguidos, apanharam porque falaram a verdade, né? Foram os antepassados, os reis maus, né? Não aceitavam o que Deus lhes dizia. Não aceitavam, eles preferiam ouvir profetas falsos, profetas que falavam mentiras, mas que falavam coisas que eram doces aos seus ouvidos. Então, esses são considerados os servos que ao longo da história Deus mandou para ir ter com aqueles que haviam arrendado a vinha, que estavam responsáveis por cuidar da vinha do Senhor. E o filho, claro, é Jesus, a quem os lavradores mataram. No versículo 38 ele fala: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E no versículo 43,
Fala assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Porque Deus escolheu um povo, Deus chamou Abraão, Deus deu as promessas para Abraão. O reino estava predestinado para eles, a herança, as bênçãos, como diz, as bênçãos de Abraão. Tudo estava ordenado para eles, tudo estava preparado para eles. Mas Jesus diz aqui: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos, ou seja, a salvação de vidas. Quem é este povo? Que a partir da morte de Jesus, então vai tomar este lugar e agora está, que é a igreja do Senhor Jesus, da qual eu e você fazemos parte. O reino agora o Senhor deu aos gentios, tirou deles, mas isso é momentâneo. Mas aqui neste momento Deus os está enfrentando. Os trabalhadores tinham tentado usurpar a autoridade do dono para assumir o direito à propriedade, porque eles tomaram a lei para si, se fizeram donos da lei, né? Acrescentaram coisas, enfim, vocês já têm vindo estudando tudo que eu estou falando a respeito disso que eles faziam, né? E por fazer isso, para eles preservar essa rebelião, essa usurpação do reino, eles tiveram que matar o filho, Jesus, né? E aí, no versículo 45, do mesmo texto, que agora conclui o que eu falei tudo aqui para vocês, diz assim: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Coisas profundas, né? Que é tão maravilhoso a gente compreender, queridos. E eu vou parando por aqui porque já ficou comprido o vídeo. Deus abençoe, siga com a gente porque ainda tem momentos muito especiais e emocionantes para a gente ver. Deus te abençoe em nome de Jesus.